נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני או שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה אתה נשאר עד לעכב, והנפש אינה לבד, כי אש שנמצא אין עונה אליו. בתוך החושך אתה עוד נוכח, אל ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך, והלילה נשאר נאמן כי הכאב נשמר. נפשי שווה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. Bom dia, pessoal. Graças e paz a todos. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, na tua casa, na tua presença. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua vontade através da tua palavra, que é a tua verdade. Nos dá direção, nos dá luz, para que possamos estar conscientes daquilo que estaremos estudando. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Amém e amém. Nós continuamos hoje o nosso estudo no livro de Jó, capítulo hoje 18. Capítulo 18. Vamos ler alguns versos? Amém. Jó, capítulo 18, verso 1, diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondido debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Será faminto seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Tá bom, até aí. Então, pessoal, dando continuidade no capítulo, através do capítulo 18, do livro de Jó, e a guerra é a mesma, né? Guerra espiritual, guerra psicológica, o tempo todo, onde os amigos de Jó estão tentando provar que ele tem culpa, até que ele confesse que realmente ele é pecador e que ele não consegue cumprir
todos os requisitos de Deus. Mas o Jó, ele está insistindo em afirmar que ele é inocente, porque é possível que pessoas sofram sem ter motivo. É possível, né? Motivo assim, sem ter crime, né? Motivo tem, porque você pode sofrer para Deus te aperfeiçoar para outra coisa. Mas, às vezes, as pessoas não cometeram nenhum tipo de pecado que é passivo do sofrimento que ela sofre. Às vezes, um sofrimento até desproporcional, como é o caso do Jó. É um sofrimento desproporcional que começa a acontecer a partir do momento que Deus foi elogiá-lo. Elogiar ele. O diabo está tentando provar que o ser humano é frágil, que o ser humano é pecador, que o ser humano vai negar Deus, que vai blasfemar contra Deus. Então, é uma guerra de resistência. Nós tivemos os dois amigos de Jó falando no início, a gente está no terceiro, que é o mais sagaz, que é o Bildade. O Bildade já entra com argumento dizendo que os outros amigos, os dois anteriores, não foram espertos o suficiente para poder provar para o Jó que estava errado, então ele está tentando fazer isso. A missão dele é tentar fazer isso. E ele é realmente um pouco mais esperto, mais sagaz, ele é mais enfático, ele faz com que o sofrimento de Jó fique mais ampliado. A Bildade é o último sistema de resistência aqui. Então, o capítulo 18 de Jó, a gente chama de segundo discurso de Bildade. É o segundo discurso dele debatendo com o Jó. Para a gente entender a dinâmica desse texto aqui, a gente precisa olhar para o cenário psicológico, né? Porque os amigos do Jó, eles estão frustrados porque o Jó se recusa a aceitar o sofrimento como punição. Então, os amigos estão frustrados, que eles não conseguem convencer o Jó disso. É verdade? Então, aqui há um cenário psicológico. E o Jó está dizendo, não, Deus não está me punindo porque eu errei. Deve ter alguma coisa a mais nisso. Eles estão afirmando, não, Deus está te punindo porque você errou, porque você erra. Se você faz certo, você fica bem. Se você faz errado, você fica mal. Essa é a lógica religiosa, mas a gente sabe que não é assim. Nem sempre fazendo certo a gente fica bem. Jesus fez o certo, né? Por isso ele ficou bem. Os apóstolos, pelo menos na fase deles, da aplicação real do evangelho, eles fizeram o que era certo, né? Por isso ficaram bem, morreram. Dentro da religião, infelizmente, é defendida essa lógica de que fiz certo, vida certa. Fiz errado, vida errada. A gente vê que não é assim na prática. Nós vemos muitas pessoas fazendo coisas erradas e, pelo menos por enquanto, elas estão bem. Elas estão bem. Pelo menos por enquanto. Depois, no juízo final, muda. E a gente vê muita gente fazendo coisas certas sofrendo. É isso que o Jó está dizendo. Não existe essa lógica religiosa. Porque muitas vezes nós sofremos por coisas que a gente nem sabe por quê. Pode ter alguma explicação, mas a gente não sabe. Não fomos nós que cometemos um crime e a gente está colhendo esse crime. A gente sabe que a gente pode colher consequências de coisas que os nossos pais fizeram. Isso aí é não só herança biológica, mas também espiritual. Não é só herança, uma herança financeira, né, ou uma dívida que o pai deixa, né? Mas também pode ter herança biológica, que pode ser, o cara está lá, tem um filho, tem uma relação ilícita com uma mulher ou com um homem que tem um tipo de doença, sífilis, por exemplo, né? Aí o filho pode ter problemas, né? Nasce talvez com problemas, ou a mulher se envolve lá com um camarada, engravida de um cara violento, que trata ela mal, isso pode ser transmitido emocionalmente para a criança, vocês sabem disso? Aí é uma herança, né? Certo? E tem heranças espirituais também, de pessoas que se envolveram com ocultismo, pessoas que cometeram crimes, derramaram sangue, mas esse sangue nunca foi redimido. Isso pode ser cobrado até a 4ª geração, que é bíblico. Por isso que está escrito. Não é verdade? Deus diz lá em Êxodo 20, eu sou o teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos.
da primeira até a quarta geração. Esse é um princípio. Está nos mandamentos. Por isso que os discípulos perguntaram, quem pecou? Em relação ao cego, né? Ele ou os pais? Isso não, nenhum deles. Isso aí foi para a glória de Deus, aconteceu, né, para que o nome de Deus fosse exaltado. Então é uma coisa específica daquele momento. Por quê? Porque era um ensino que Jesus dava para eles, a questão de herança. Ah, pastor, mas eu não acredito que a gente pode estar colhendo coisas dos nossos antepassados. Poxa, se seu pai foi um cara espírita, cabeça de mesa lá, no espiritismo, ele teve um envolvimento, ele é autoridade, levou você no centro espírita, você participou de algum ritual, você acha que não tem consequência? Isso, claro que tem. Alguém que tinha autoridade levou você num lugar, porque o pai é uma autoridade legítima e a mãe também, eles têm autorização para inferir no mundo espiritual da gente, por isso que a palavra de uma mãe amaldiçoando um filho ou de um pai tem muito poder, porque eles são autoridades diretas sobre nós. E a gente vê isso na prática, pessoas que estão sofrendo coisas aí por causa do erro ou pecados dos pais. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo, mas a gente está vendo toda hora. Gente que se converteu, que estão na igreja, são pessoas sinceras, mas que estão sofrendo repetições de problemas por causa de problemas dos antepassados. É isso. É sangue que muitas vezes é cobrado nas próximas gerações. Um sangue derramado que não foi redimido através do perdão, ele vai ser cobrado. Tem gente que não acredita, mas está vendo o tempo todo, né? Entende? Então aqui, o Jó está vivendo uma situação que ele não consegue entender, ele quer respostas de Deus. E os amigos dizem, Deus é muito severo, não dá para se aproximar de Deus e dialogar, você tem que aceitar os fatos. Mas ele diz, não, eu não sinto isso. E o Bildade continua. Aqui, nesse segundo discurso, do versículo 1 e 2, o texto vai dizer, então respondeu Bildade. Outro discurso de defesa dele e de acusação contra o Jó. E disse, até quando poreis fim às palavras? Ok? Até quando? Você não vai aceitar o que nós estamos falando para você? Até quando você vai abortar as palavras que nós estamos dando para você, dizendo que você tem pecado? Aí ele continua dizendo, considerai bem, viu, Jó? Pensa bem. Processa bem as palavras, aceita as palavras que nós estamos te dando, e então falaremos. E a gente vai continuar falando. E eles estão dizendo, o Jó não está aceitando as palavras. E ele está dizendo, você tem que aceitar. E a gente vai continuar falando, porque tem mais coisa para falar. Sobre o fato de que você é culpado, por isso que Deus está te punindo. O Jó continua dizendo, não vejo pecado em mim, a ponto de fazer com que os meus filhos morram e que eu perca as minhas terras e as minhas riquezas. Não vejo esse tipo de pecado. Eles estão falando isso aqui, porque o Jó, no início lá, né, ou nos capítulos anteriores, ele havia usado algumas palavras pesadas, né, em relação aos amigos. Vocês lembram, né? Ele rebateu com força. Por exemplo, no capítulo 16, no versículo 2, Jó chamou eles de consoladores irritantes e escarnecedores. Jó afrontou eles. Vocês são escarnecedores. Vocês são consoladores que não servem para nada. Vocês só pioram a situação. Ainda no capítulo 16, no versículo 20, o Jó reclamou de ser assediado por suas zombarias ilusórias. Eles estavam zombando do Jó. No capítulo 17, especificamente no versículo 2, o Jó disse que Deus havia enviado cegueira e falta de entendimento sobre eles, e que não havia um homem sábio entre eles. Ele disse, vocês não são sábios. Vocês não são sábios. Então, nesses primeiros versículos aqui, o que o Bildade está fazendo? Está acusando o Jó de falar excessivamente e exige que ele tenha entendimento antes de continuar. Falou, Jó, você está falando coisas que não deve. Você deve ouvir a gente e entender que nós estamos certos. Eles estão se sentindo ofendidos. Entenderam isso? É o que está no versículo 1 e 2. É difícil de entender lendo aqui, a grosso modo? É porque isso aqui é poesia. Jó é um livro poético. No versículo 3,
eles vão falar para o Jó: por que nós somos tratados como animais? Por quê? E como imundos aos vossos olhos. Por que eles estão fazendo essa pergunta para o Jó? Porque no capítulo 12, versículo 7, o Jó disse aos 3 amigos que perguntem aos animais, eles vão responder para vocês. Ele disse: é tão clara a situação de que Deus não é tão ruim como vocês estão dizendo, de que Deus é bom, de que eu posso conversar com Deus, que Deus dá acesso para qualquer pessoa. Isso é tão claro que, se vocês quiserem saber, é só vocês perguntarem para os animais, que eles vão responder. Foi isso que ele disse. Capítulo 12, versículo 7. Verdadeiramente pergunta agora aos animais, que eles te ensinarão. Já pensou? É interessante que há um paralelo aqui entre a escola bíblica, e foi sem querer, tá? E a maratona de quinta-feira. Não foi programado. Eles estão ensinando ou não estão? Vocês são inteligentes. Vocês estão percebendo a conexão espiritual, e não foi proposital. Porque nós chegamos num ponto de tanta irracionalidade espiritual que Deus resolveu nos dar, tipo assim, a gente chama de couro, né, antigamente? Colocando a gente para sentar na sala de aula dos animais. Entendeu? Está chamando a gente de ignorante. Está dizendo: não, vocês sabem menos que os animais, vocês não conseguem perceber coisas que são tão evidentes. Está dizendo: vocês estão na igreja e vocês insistem em não aprender o que é óbvio. Os animais aprenderam. A natureza sabe das coisas, vocês não sabem por quê. O Jó está dizendo a mesma coisa. Se vocês querem saber de verdade, vocês não precisam perguntar para mim. Pergunta para os animais. Vai lá, igual o Salomão diz: vai ter com a formiga lá, vai ter com o boi lá, vai lá no curral, fala com o boi. Fala com a pomba, fala com a ovelha. Por que falar com ela? Porque ela vai ensinar coisas que vocês não sabem. Salomão usando os animais para ensinar o povo. É Deus usando os animais, usando a natureza para ensinar o povo. E se você quiser, você pode ter um culto a partir de um pé de laranja. Ou não? É mesmo, pastor? Sim. E pode piorar. Deus pode fazer um culto a partir de sei lá, de uma pulga. A pulga pode pregar melhor do que um pregador engomado. Porque tem gente que anda engomadinho que é bem irracional, bem mais do que um animal. Você não pode estar falando essa besteira, né, cara? Você está todo arrumadinho aí, você tem nome de pastor. Hoje tem tanto recurso na internet, você não pode estar falando isso, né? Então eu acho que é bom você ir para a sala de aula para aprender lá com sapo, com grilo, com a coruja. Está entendendo? É o que está fazendo aqui. Deus está chamando, nós estamos pior do que os animais irracionais. Pelo menos eles entendem, né? Eles entendem. Eles entendem os processos de Deus. Eles estão conectados em Deus. Porque se uma formiga, ela sai de um ponto e vai para o outro ponto, carregando os seus alimentos, tudo organizadinha. Existe um ser que está conectado a elas. Como assim? Ou não? É um ser que está dizendo o seguinte: olha só, tem chuva vindo aí. Tem inverno vindo aí. Então vocês se virem aí e se organizem. Então elas estão ouvindo Deus. Você tem dúvida disso? Ah, não tem dúvida. Você vê um boi separando o que é uma erva venenosa de uma erva que ele pode comer? E tem gente que come qualquer coisa? Como que não pode? Se alimenta do que não pode. Então vocês perceberam que ponto de decadência que a sociedade chegou hoje? A igreja onde os animais pregam. Pastor, tatu. Culto de quinta-feira. Quem é o pastor que vai pregar? Sei lá, o chimpanzé vai pregar. É mesmo, Vai ser melhor, não vai? Do que ser na igreja do João, do Pedro lá, sei lá,
do teólogo Daniel, do teóloga Maria. Vamos procurar a igreja do avestruz. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por quê? Porque a gente corre o risco de aprender muito mais do que com algumas pessoas. Aliás, a gente desaprende com algumas pessoas. E aí eles estão reclamando, porque o Jó falou, vocês não estão sabendo, vocês não conseguem detectar a natureza de Deus? Conversa com os animais, ele disse, pergunta porque eles te ensinarão, e as aves dos céus, que elas te explicarão. Jesus falou, olhai para os pássaros, olhai para os lírios do campo. Por que olhar? Porque eles sabem. Eles sabem, os lírios sabem, eles estão vestidos. Foi uma aula que Jesus estava dando para eles. Olhai para os lírios, vocês estão reclamando do que vocês vão vestir, do que vocês vão comer, olhai para os pássaros. O que eles entendem, o que a gente não entende. As plantas entendem, o lírio do campo, ele é bonito, porque ele entende que Deus está cuidando dele. Mas como é que entende? Não sei a conexão dele com Deus, só sei que ele sabe. Ele floresce por isso. Ele não tem como viver por si só. O diabo não tem interesse de deixar um lírio bonito. Ele veio só para matar, roubar e destruir. A natureza está conectada com Deus. Os animais estão conectados com Deus. Mas o ser humano está com dificuldade. Entenderam isso ou não? Assim, grosso modo, o Jó está dizendo para eles assim, vocês são piores do que burros. Não é isso? Aliás, vocês são piores do que uma ameba. Do que um vírus. Porque o vírus sabe se mover para onde ele quer. Ele cumpre o propósito dele. Aliás, vocês são piores do que um piolho. Pior mesmo. Do que uma minhoca. Ai. Tomara que vocês estejam entendendo a linguagem. E eles estão se sentindo ofendidos aqui com o Jó. Por que somos tratados como animais? Parabéns, ser tratado como animal está sendo bem tratado. Os animais não entraram na arca lá, se salvaram. E cada um puxou a sua esposa ainda, hein? Ou não? Porque tem uns que a esposa anda na frente e o marido anda na frente e a esposa anda atrás. Esquece ela. Mas os animais vieram de par em par, um do lado do outro. Deus deve ter falado com o macho, vai, mas traz ela, está do seu lado, hein? E vieram um do lado do outro. Está na Bíblia isso ou não? Eles estão pior do que os animais. Aí quando você for falar com o seu conhecido, ô seu animal, não faz isso não, você está elogiando ele. E você está desmoralizando os animais. É esse tapa que de luva que a Bíblia está dando a gente hoje. É isso. No capítulo 12, versículo 7, o Jó disse aos amigos, pergunte aos animais que eles vão explicar para vocês. Ou seja, está dizendo, vocês são ignorantes em relação à realidade do sofrimento. Vocês são ignorantes em relação ao caráter de Deus. Então, a situação dos amigos do Jó aqui é o orgulho ferido. Complexo de inferioridade, por isso que estão reclamando, né? Porque o Jó questionou a sabedoria deles. Por isso que o Bildad está reagindo de forma infantil. Está se sentindo desumanizado. Está tratando a gente como animal? Intelectualmente insultado. É a dor do ego ferido mascarada de indignação justa. Tática clássica de vitimização. É isso. Está tratando a gente como animal? Não, estou te elogiando, inclusive. Estou te elogiando. Entende? Versículo 4. Ele continua. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar. Eles estão se sentindo tão mal que eles estão dizendo assim que o Jó está se achando.
O Jó falou assim, vai ter com os animais lá, vai lá conversar com os animais que eles vão explicar para vocês que vocês não entendem. Então, a humildade acusa Jó de achar que o universo gira em torno dele. A crise existencial de Jó, ele está dizendo, ô Jó, você está sofrendo porque você quer que as regras do mundo se acomodem à sua vontade. É por isso que você está sofrendo, Jó. É uma guerra psicológica aqui, tá vendo? Entre o Jó e os amigos. O Jó diz, não. Vocês que não entendem. Versículo 5. Na verdade, o Bildade diz, a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. Tudo bem. O que o Bildade está dizendo aqui é verdade. É verdade. Só que a aplicação está na hora errada. Ele está dizendo, na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A gente sabe disso, que a luz do ímpio vai se apagar e a chama do fogo do ímpio não vai resplandecer. Ele está dizendo o seguinte, o destino dos ímpios, usando a figura da luz como algo que desaparece, né? Isso é a verdadeira afirmação dele, como princípio, né? Mas só que ele está errando quando ele insinua que a luz de Jó se apagou porque ele é perverso. Ele está colocando isso, um princípio, dentro de uma conta errada. Ele está usando uma verdade dentro de um contexto errado. Não é o caso do Jó. É você usar a Bíblia para condenar quem você quer condenar. É você usar as Escrituras para você colocar as pessoas no lugar que você quer. Isso é feio. Vai se levantar contra o ungido de Deus? Tem gente que tem pastor que faz isso, né? E tem outros que defendem ainda. Não é isso. Ungido, essa expressão, se levantar contra o ungido de Deus, vou falar para poder acabar, não ter mais conversa, tá bom? Prometem? Ungido é uma palavra específica usada para o Cristo. Entende? Ungido é uma palavra específica usada para Jesus Cristo. Ele é o único ungido. Ele foi ungido para algo específico. Não tem essa palavra ungido de Deus, não tem relação, porque o cara foi ordenado, a pastor, a líder, não é sobre isso. Tá? Só existe um ungido dentro da linguagem original do hebraico. Só existiu um ungido de Deus, que foi ungido especificamente para ser um Cristo, para uma função sacerdotal específica de remover pecado do mundo. Isso não pode ser aplicado em cargos de liderança. Entende? Porque as pessoas usam isso aí como chavão, tipo assim, mas você está se levantando contra o ungido de Deus. Pastor, eu só estou conversando. Eu só estou perguntando, não estou me levantando contra o Senhor. Maldito aquele. Não é isso. Não é isso. Davi foi rei. E muita gente se levantou contra ele. Salomão foi rei, muita gente se levantou contra Salomão num período da história dele. Entende? Então você não pode ficar usando um texto que pertence a um contexto para poder defender pretexto. Ficou legal, né? Fica usando palavra aí para poder colocar as pessoas no lugar que você quer. Que história é essa aí, irmão? Um ungidão. Ungidão é Jesus, irmão. Ungidão é Jesus. O ungido de Deus é Jesus, o único. Ninguém se atreva a entrar nesse lugar. Aliás, nem aguenta, né? Nem aguenta, porque teve lá os discípulos que queriam sentar do lado direito e do lado esquerdo dele. Jesus falou assim, vocês têm certeza que vocês vão beber desse cálice? Vocês não vão aguentar não, hein? Então é uns troços. Aí fica usando aplicação, não sei o quê, aos principados e potestades do ar estão na sua vida. Então, vamos assim, principado e potestade. Sabe o que é um principado? Depende do principado e potestade. Você está falando de quê, irmão? Não, o principado e potestade. Mas qual? De qual reino? Porque a aplicação de principado é príncipes. No céu também tem. Potestades são poderes superiores. Também tem no céu. De qual lado você está falando? Do inferno. Agora entendi.
Que Jesus está sobre os principados e potestades. Significa que ele está sobre todos os poderes superiores. Miguel é um príncipe. É um anjo príncipe. Que comanda um principado. Então, principado e potestade não está relacionado só ao inferno. A toda a camada de poder. Qualquer setor que tem poder. Deu para entender? Aí o pessoal fica aplicando isso para todo lado, de qualquer jeito. Depende. Se for principado e potestade do bem, eu quero. Tudo bem? A gente pode encerrar esse assunto? A aplicação bíblica no lugar errado. Depende. Não sei qual lugar. A Bíblia tem morte aqui, mas qual morte? Morrer não pode. Pode sim, Jesus morreu. Por que não pode? Depende de onde vai ser aplicada a morte. O Golias morreu, e aí? Matar jamais. Depende. Depende do contexto. O Davi não matou o Golias? Entenderam o que eu disse? Então a gente não pode generalizar palavras bíblicas, ficar usando textinho para ficar distribuindo em cima das pessoas do jeito que a gente quer. Isso é covardia. Você vai pegar uma pessoa que entende da Bíblia, você vai quebrar a cara, hein? Vai passar vergonha. Porque a gente acha que todo mundo é ignorante. A gente vai falando aqui, todo mundo é ignorante, pastor. Eu sei que pensa, você vai pegar um que entende da Bíblia, você vai se dar mal. Não é o que fica olhando na internet, não. É o que participa de escola bíblica, é o que estuda sistematicamente. Que esse povo que fica só na internet aí não sabe de nada, não. Deus nem ensina esse povo. O Espírito Santo não ensina fora de disciplina. A questão não é onde está a informação. A questão é se a informação entra ou não entra. E quem faz isso é o Espírito Santo. É disciplina. Disciplina de fé, relação com a igreja. Agora, eu aprendi na internet. Você não sabe nada? Aprendi na internet. A internet só ensina mais coisa errada do que certa, né? Igual o cara lá falando na internet que, porque, vocês viram? Ele falou assim, ai daquele que fizer mal a esses pequeninos, citando Bíblia, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço, se lançar no mar. Tá vendo? Quem toca em criança, Jesus manda se suicidar. Como assim? O pastor falou isso. Ele disse que os pequeninos citados por Jesus, quando Jesus fala melhor do que tocar numa criança, melhor do que fazer mal para um pequenino, é você amarrar uma pedra de mão no pescoço. Isso é suicídio. Está dizendo, ele falou, o pastor falou, está na internet, alguns viram, que Jesus disse que ele está afirmando que o suicídio, amarrar a pedra no pescoço, é uma coisa que você tem que fazer se você tocar numa criança. Como assim? Os pequeninos não são as crianças que ele está falando. Ele está falando dos novos na fé. E o cara disse que quem toca em criança vai ser sujeito a suicídio, melhor se suicidar. Onde que esse cara tirou isso, cara? Onde que você viu falar que Jesus quer que alguém se suicida se ele é o autor da vida? Então o cara não conhece Deus. Se o cara falar que se reduziu Jesus a um cara que incentiva o suicídio, então você não conhece Deus. Você não leu a Bíblia. E os pequeninos na Bíblia não são crianças. Quando Jesus fala, vinde as minhas crianças, ele está falando das crianças. Mas quando ele fala dos pequeninos, ele está falando das pessoas novas na fé. Os que estão comendo, bebendo leite. Meu Deus do céu. Aí o outro escreveu embaixo assim, eu gosto desse pastor porque ele fala a verdade. Isso é uma destruição, para você falar que Jesus gosta de suicídio, cara. Olha que loucura. É isso que a internet está fazendo com as pessoas. Que pega só pelas pontas, né? Não aprende sistematicamente as coisas e fica confuso. Então, na verdade, ele diz, a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. Falou o que é certo, dentro do contexto errado, dizendo que o Jó é a luz que vai se apagar. Isso é perverso. Versículo 6. Ele continua dizendo, a luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre eles se apagará. A tenda representa a casa, a família e o ambiente particular da pessoa. Quando Bildade diz que a luz se escurecerá nas suas tendas, ele está sendo mais cruel ainda, porque isso já aconteceu. O Jó já perdeu os filhos. Ele já perdeu, só não perdeu a mulher dele, né? Mas, bom. Aplicada a essa imagem, essa atitude é cruel.
Porque o Jó vem de uma tragédia. Ele está vindo de uma tragédia. O cara está dizendo, ó, a luz do injusto vai escurecer nas suas tendas. Ele já perdeu. A tenda dele já apagou a luz toda. E tem uma mulher dele que está acusando ele ainda. Ele está insistindo que o Jó está na escuridão porque a sua chama espiritual foi cortada por Deus. Está interpretando Deus de maneira errada. E está interpretando a dor do Jó de maneira errada. Versículo 7, ele disse, os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. A humildade está descrevendo aqui alguém que cava a própria cova. Ele está dizendo, o seu próprio conselho o derrubará. Ele está assumindo de forma errada que Jó está preso dentro de uma armadilha que o Jó mesmo criou. Que o Jó armou esse laço para ele mesmo. Então, junta aí sofrimento, perda, com acusação, para ver o que vai dar. É isso que o Jó está passando. E a ideia central é essa, Jó, você tem que negar a Deus. Você tem que blasfemar contra Deus. Ele mancha a reputação de Deus, de forma religiosa, quando você diz assim, Deus é severo, rapaz, Deus vai cobrar de você. Deus, você vai ver a mão de Deus na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer com você, Deus vai trazer maldição para você. Você está sendo covarde e você está manchando a imagem de Deus. Entendeu isso? Você está manchando a imagem de Deus. Pastor, mas eu estou defendendo Deus. Não está defendendo Deus, não. Porque os amigos de Jó fizeram isso e no final Deus disse, eles disseram que era mal a respeito de mim. Eu não sou assim. Não, Deus vai se vingar de você. Deus vai matar você. Deus vai mandar uma maldição em você. Deus vai matar seus filhos. Deus vai fazer seu carro virar. Como? Vai em velório para você ver como é que as pessoas mancham a reputação de Deus. Vai no velório. O cara sofreu um acidente lá, morreu. Aí está lá o cara. Pessoal, vocês têm que entender que essa é a vontade de Deus. Geralmente o pregador, né? É a vontade de Deus. Aí você fala assim, mas que vontade, hein, Deus? Que vontade, né? Jogar a pessoa debaixo de um caminhão, que vontade. Você está manchando a reputação de Deus, rapaz. E é o que se faz para consolar as pessoas. O mundo é difícil. A vida é difícil. Mas Deus é bom. E a prova de que Deus é bom, que nós estamos aqui. Os amigos estão aqui para te ajudar nesse momento difícil. Isso é Deus. Isso é Deus. As pessoas estão aqui abraçando, as pessoas estão solidárias, as pessoas estão ajudando. A pessoa está num caixão decente, está tendo um enterro digno. Isso é coisa de Deus, nos ajudando na vida dura. Essa é a palavra que você tem que dar para a pessoa. Agora você vai dizer para a mãe e falar assim, é Deus que quis essa florzinha no jardim dele. Eu não quero esse Deus na minha vida. Você já pensou? Vocês nunca viram isso, não? Deus quis essa florzinha no jardim dele, mas arrancou de maneira cruel, hein? Arrancou a florzinha do meu jardim, a bala perdida do bandido pegou no marido da mulher. Que maneira drástica de arrancar uma florzinha do jardim. Essa é a imagem de Deus. É por isso que as pessoas não querem saber de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Quem quer saber de um Deus desse? Que arranca a flor do nosso jardim através de um acidente. Que mata as pessoas. Deus não é assim. É por isso que quando o cara está em pecado, ele não vem na igreja. Ele não quer saber de igreja. Por quê? Porque a religião desejou um Deus vingativo. Um cara falou comigo essa semana, pastor, Deus não está satisfeito comigo não, porque eu cometi um erro. Eu falei, então não deve estar satisfeito comigo também, que eu cometo toda hora. Ele está muito satisfeito comigo. E insatisfeito com todo mundo aqui na igreja. Porque eu me sinto muito mal, porque a igreja é todo mundo farinha do mesmo saco. Eu falei, todo mundo tem pecado. Aí ele falou, eu falei, exatamente. Só que a gente peca de maneira diferente, né? Uns contam mentira, outros são orgulhosos, outros são omissos, outros são adúlteros, outros roubam do irmão lá, era para ter descontado, então desconta mais. O outro trata a mulher mal, o outro não respeita o pai e a mãe, o outro cobiça a mulher do próximo. É assim, todo mundo... Só muda o pecado, mas é tudo pecado. Vocês acham que não?
Você conta mentira para vender alguma coisa. Tá, isso aqui é o melhor produto que eu tenho, que existe no mercado. Não é, não. Não é, não. Mentira sua. Lá do outro lado também tem. Não, porque fulano lá faz coisa errada. Eu não faço. Mentira também. Gosta de denegrir os outros para poder vender seu produto. Mentira. Não é assim? Ah, a igreja do fulano tem que estar crescendo porque a porta larga. Não, não é não. Pode ser que Deus está na vida deles. Ué, como assim? É mentira. É mentira ou não é mentira? Então nós somos um bando de pecador. Nós somos um bando de pecador. E aí o cara fica com medo de vir na igreja, porque eu sou pecador, porque criaram um Deus que se vinga. Fica só esperando a gente encostar o carro na porta. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Passou a mulher na rua, ele olhou. Quando ele pisar na porta da igreja, eu mando um raio nele do altar. Eu queimo ele lá na frente, deixa ele vir. Aí o cara fica assim, não vou na igreja não. Como é que o cara desse vai na igreja? Ele fica em casa. Ele fala assim, não, hoje eu não vou não, porque eu não estou bem. Eu não vou ir na igreja, esse é o lugar que nós temos que estar. Entende? Então é coisa de religião. É coisa de religião. A religião, ela espanta as pessoas da igreja. O cara não vem na igreja. É a mesma conversa sempre. Não, o pessoal de lá vão ficar olhando para mim porque eu fiz uma coisa errada aí. Mas cada um com as suas capivaras, né? Ou não? E se você achar que não, porque você é religioso. Porque eu disse na quinta-feira, todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer na terra. Ninguém consegue atingir o padrão de Deus. Mas as pessoas acham que sim. Então desenharam um Deus falso, um Deus severo, um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus raivoso, enquanto ele não é. Isso colocaram na conta de Deus. Deus teve que dizer assim, eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz, não de mal. Para vos dar o bem que desejar. Vocês querem ser felizes? Eu quero fazer vocês felizes. As pessoas interpretavam Deus de maneira errada, cara. Os caras estão interpretando Deus de maneira errada aqui, para o Jó se afastar de Deus. A única fonte de misericórdia que o cara tem na vida dele é Deus. E os caras estão tirando isso. Só existe um. O salmista diz, Deus é a minha porção. O que ele está dizendo? Deus é a única coisa que realmente eu tenho. A única coisa que você realmente tem é Deus. O resto você não tem nada. Quando o salmista disse isso, ele está dizendo exatamente isso. Deus é a minha única porção. Era isso que Deus tentou dizer para Abraão. Eu sou a sua única porção. O Abraão não, é meu filho. Eu vou ser pai de uma grande nação. Ele está aí. Não, não, não. Não é não. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação porque eu sou a sua porção. Eu sou a única coisa que você realmente tem. Não, mas o Isaac está aqui. Agora nasceu. Agora não, não, Abraão. Então eu tiro ele, eu quero ver. Bota em cima do altar, Abraão. Abraão engasgou, né? Entendeu, Abraão, o que eu quero te dizer? Aí o Abraão, quando ele pega a faca, ele está dizendo, eu entendi. Aí Deus falou, então está tudo certo. Entendeu agora? Quando ele entrega, é porque ele entendeu que a porção é Deus. Então sem Deus você não tem nada. Você não tem filho, você não tem casa, você não tem salário, você não tem saúde, você não tem nada. Quem é dono de alguma coisa aqui? Ah, mas meu filho, eu dou exemplo. Filho, casou, vai embora. Eles são assim. E daqui a pouco arranja um namorado e fala assim, o namorado fala, eu não vou passar mais Natal com você, papai. Porque eu estou com meu sogro. Vai fazer o quê? Aquele bidu-bidu que você ficava lá no colinho, ele vai dizer para você assim, mamãe, é porque minha namorada, o pai dela vai fazer um churrasco lá no Natal, e aí você sabe, né, mamãe? Aí Deus está dizendo para você, você não é dona dele. Ele vai fazer uma faculdade fora, lá em São Paulo, lá ele conhece alguém, por lá ele fica. E você mesmo está aqui. Sua mãe é dona de você, nunca foi. A gente não é dono de nada. A gente amanhece o dia com um diagnóstico. Estou sentindo uma dor aqui. Aí vai lá fazer um exame, o médico fala para você, perdeu, irmão. Perdeu. Agora é só Deus. Ah, nós somos dono de quê? Vai achando que você é dono de saúde, dono de não sei o quê, não é dono de nada.
Esse senso de pertencimento não existe. Agora, quando você entrega, aí você tem. Esse é o problema. Quando você entrega, você tem. Deus te dá tudo que você entrega. Tudo que você entrega para Deus, Ele te devolve. Deus não devolveu o Isaac? Devolveu ou não devolveu? Devolveu. Falou, ele assim, agora você pode ficar com ele. Você entendeu? O Moisés, Deus falou, você pode ir, o povo é de dura serviço, vou dar para você, vou colocar um anjo diante de você para te proteger. Eu vou botar provisão na sua vida. Tudo que você precisar, proteção, provisão. Mas a minha presença não vai. O Moisés falou, não, aí não. Aí não, se só não for, isso que eu tenho vai acabar no meio do caminho. Aí Moisés falou, se a sua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Deus falou, bota um anjo para te proteger. Eu coloco comida para você, alimentação para o povo, mas eu não vou. Moisés falou, é ruim, hein? Eu sou bobo. Aí ele falou assim, o que eu tenho que fazer para a presença do Senhor ir comigo? Ele falou, então tira os atavios do povo, tira os pendentes deles. Eles estão muito enfeitados, eu quero transparência. Eles são de dura cerviz. Ele falou, faz esse negócio aqui amolecer. Precisa baixar a cabeça. Aí eu vou no meio deles. Se eles não amolecerem a cerviz deles, baixar a cabeça e tirar os pendentes, que eram os enfeites. Porque quando você olha para a pessoa, você vê só enfeite. Você tira o enfeite, você tem que ver a pessoa. Tira a maquiagem, você vai ver você. Deus falou, vocês têm que estar desnudados diante de mim. Quando vocês forem verdadeiros diante de mim e humildes, eu vou junto com vocês. Se vocês não forem humildes, se eu for, eu mato todo mundo. Aí Moisés falou, tira os pendentes, todo mundo. Todo mundo começou a arrancar. Aí todo mundo baixou a bolinha, Deus falou, agora nós vamos junto. Porque ele sabe que sem Deus nada vale a pena, moço. Sem Deus vale a pena ter igreja? Não, é ruim. Se Deus falar assim, ó, você pode continuar que eu vou bancar a igreja e tudo lá para vocês construir ela, mas eu não vou lá não. O quê? Aí tem prazo de validade, né? Daqui a pouco vira uma boate. Porque o pastor faz virar uma boate. Sem Deus, é ruim. Por isso que eu falo, não adianta ter dinheiro, não adianta ter gente com influência, não adianta ter recurso. Se não tem Deus, daqui a pouco acaba. A água do odre acabou. Aí já era. Sem Deus. Aí por isso que eu falo, não adianta ficar fazendo manobra. Não adianta. Faz as coisas certas. Faz as coisas certas, não força ninguém a nada, deixa o povo fazer o que eles... quer ir para outra igreja? Vai para outra igreja. Quer ficar? Fica aqui. É assim que a gente faz. Deixa Deus trabalhar. Se você me pertence ao ministério, você vai ficar aqui. Se você não pertence, você vai sair. Não adianta mudar discurso. Não adianta você ficar fazendo paparico com todo mundo. Quem vai ficar. Quem pertence ao ministério vai ficar. Não, mas eu tenho... Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Você tem que orar e falar assim, Deus, faz com a sua vontade. Aí sai gente, entra gente. E aí Deus dá recurso, levanta gente que tem dinheiro. Entra um cara que tem dinheiro, ajuda, bota dinheiro. Porque Deus mandou. Deus manda. Ele fala assim, você vai botar dinheiro na igreja. Sem o cara saber. Por quê? Porque eu tenho que terminar um negócio lá. O cara vai e coloca dinheiro. Aí daqui a pouco o cara some, só vem para botar o dinheiro. Deus faz isso. Ele capacita, faz o cara crescer para ajudar. Rapaz, é uma doideira. Essa igreja aqui é a prova disso. Eu não peço, eu não forço. Aliás, eu estou espantando todo mundo toda hora, já repararam? Porque fica. Fica porque se for de Deus. Se não for de Deus, vai embora. Por isso que o discurso tem que ser assim. Não é para mandar embora, mas para botar o cara para pensar. Porque se for de Deus, ele fica. E quando é de Deus, você edifica. Você faz. Agora, um monte de gente perdida dentro de igreja não faz nada, rapaz. Um monte de gente. Tem um monte de igreja lotada aqui que não faz nada. O que esse povo faz? A igreja lotada de gente, não sei o que. Fazendo o quê? Vocês ganharam alma? Vocês discipularam alguém? Não. O pessoal mudou de vida? Não. Fecha essa caixa aí, rapaz. Vamos fechar. Só faz barulho, atrapalha o trânsito, fica tocando alto, atrapalha o trânsito, prejudica a comunidade. O povo poderia estar em casa descansando. Fecha essa igreja. Não serve para nada. Por isso que Jesus tinha 12 homens que mudaram o mundo, rapaz. Que a igreja não é tamanho, é consistência. Se cresce com consistência, está tudo certo. Jesus tinha vários discípulos, mas quem foram os que ficaram com ele? Quem foram os que entraram de Getsemane com ele? Só 3 entraram. Eram os mais íntimos dele. Quem é que entrava nas casas para orar, para ressuscitar gente morta? Só 3 que entravam com ele.
Mas tinha uma multidão? Mas é complicado, sigamos. Versículo 8 e 9. Porque os seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados, o laço o apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá. Na palavra hebraica aqui, próprios pés, significa, andar com os próprios pés significa ter saúde, né? Estar firmado em alguma coisa. Mas ele está dizendo o seguinte: você está andando com seus próprios pés e depois você cai e por isso você está nessa situação. Você andava com seus próprios pés. Estava firme, mas você foi enredado. Ou seja, tinha um laço armado para o seu calcanhar, um laço que você mesmo fez, Jó. E a armadilha prende. Ou seja, você estava andando em caminhos que o fez cair. O Bildad está dizendo uma verdade bíblica, que algumas prisões espirituais começam com escolhas aparentemente pequenas. Ele está dizendo, você estava tranquilo, mas depois você caiu. Mas o erro do Bildad é afirmar que Jó entrou voluntariamente na situação em que ele estava. Ele continua acusando Jó. Versículo 10. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. O Bildad acerta algumas das situações aqui, das análises, né? Por exemplo, o perigo não aparece claramente, está oculto no caminho. Nisso ele está falando a verdade. Ele disse, está escondida a corda debaixo da terra. Você está andando aqui e pode ter uma corda escondida onde você não sabe. O Bildad está falando isso. O perigo não aparece claramente, ele fica ocultado no caminho. Isso é corda escondida. Essa é uma verdade. Segunda verdade que ele falou, nem toda tentação mostra imediatamente a sua consequência. Está certo também. Ele está dizendo com essas palavras, o mal costuma esconder o preço real das suas propostas. A mente pode minimizar riscos quando deseja intensamente alguma coisa. Tudo isso que ele está falando é verdade. Mas ele não pode aplicar isso à vida de Jó. Ele está usando os princípios para acusar um homem inocente. Ok? Versículo 11. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Apesar das palavras do Bildad, a gente sabe que nem todo medo é fruto de culpa. Nem todo. O Jó está realmente aterrorizado, porque ele perdeu muita coisa na vida, vocês sabem. Mas não é porque ele está escondendo uma perversidade oculta, não é isso. Bildad usa a doença física de Jó, as feridas na pele, está descrita no versículo 13, como prova de que a morte já o está devorando. Está dizendo, você está doente, você está com ferida no corpo, porque a morte está devorando você devagar. Isso é crueldade psicológica. Né? Versículo 12. Vocês precisam associar essa guerra psicológica do Bildad contra o Jó, na intenção de que o Jó se volte contra Deus, tá? A ideia é essa. Versículo 13. Serão devorados os membros do seu corpo, sim. O primogênito da morte devorará os seus membros. Linguagem poética. Os árabes consideram que eles chamam a febre de filha da morte. Entendeu? Porque a febre é como se fosse um sintoma de que você vai morrer, principalmente nesse tempo. Você não tinha recurso, né? Então o cara estava com febre, o corpo dele está avisando alguma coisa. Então ela está indicando que algo pior vai acontecer. Os árabes chamam ela de filha da morte. E é por isso, nessa visão oriental, ele está dizendo que é o que você está sentindo, Jó. Significa que os seus membros serão devorados, porque o primogênito da morte, né, o filho primeiro da morte, vai devorar você inteiro, no final vai te matar. Ele está fazendo uma alusão ao que aconteceu no Egito também, com a morte dos primogênitos. Então Jó estava doente, e o Bildad está descrevendo a enfermidade dele como uma evidência de condenação. Continua batendo. Versículo 14, estamos caminhando para o final. A sua confiança será arrancada da sua tenda, ele diz. Onde está confiado, isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Confiança arrancada da tenda significa que alguém dentro de casa
iria se voltar contra ele. Foi o que a mulher dele fez. A mulher dele disse: por que você continua ainda tendo tanta fé nesse Deus? Abandona Deus, amaldiçoa esse Deus e morra. Ela está dizendo exatamente o que o diabo está sugerindo, através dos amigos. Amaldiçoa, usar uma pessoa de dentro de casa para te incentivar a fazer aquilo que você não pode fazer. Aí esse é um golpe fatal, né? Você fala, poxa, se a minha mulher falou, porque realmente é verdade. Se o marido falou, porque é verdade, é um sinal de Deus, mas não é. Versículo 15. Morará na sua mesma tenda o que lhe não pertence, espalhar-se-á a enxofre sobre a sua habitação. Casa simboliza identidade e pertencimento. Perdê-la significa perder parte da própria referência existencial. Ele perdeu filhos, ele perdeu bens e ele tem uma mulher contra ele. Ok? Novamente, humildade atinge diretamente a dor de Jó, que havia perdido sua estabilidade familiar e material. Isto. Versículo 16. Por baixo se secarão as suas raízes e possível serão cortados os seus ramos. O cara usa a linguagem poética para destruir o Jó psicologicamente e emocionalmente. As raízes é o próprio Jó. Os ramos são os seus filhos. Por isso que ele diz, por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. São os filhos dele. Quando uma pessoa perde suas raízes, identidade, vínculos e sentido, também pode perder a capacidade de projetar o futuro. Por isso que ele não tem filhos, então ele não tem futuro. Versículo 17 e 18. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. A sugestão é que o Jó vai perder até o nome. O Jó é uma figura que está lembrada, é um dos livros mais antigos da Bíblia, né? Mas é uma prova de que nós podemos suportar algumas pressões espirituais e psicológicas através da fé. O Jó é o exemplo disso. Se não tivesse o Jó, ninguém existiria. Lembra que o Jó está apelando para um testemunho o tempo todo, né? Um defensor, que é o Cristo. Versículo 19. Não terá filho nem neto entre seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Está cortando a esperança, porque ele perdeu o filho, então você não vai ter futuro. É o ponto mais doloroso do discurso, porque ele perdeu os filhos, e está transformando o luto dele em acusação. Versículo 20. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. A queda do perverso causa espanto em diferentes lugares e gerações. Versículo 21. Com toda essa construção aqui, gente, que o humildade está fazendo, um cara normal já tinha desistido mesmo. Já tinha desistido. Porque tem uma coisa que deixa a gente para baixo, é quando a pessoa fala alguma coisa. A gente já está mal, a pessoa fala assim, está assim por causa de pecado. Aí você fala, meu Deus do céu. Você já está mal, está perdendo tudo. Você perdeu a empresa, perdeu o dinheiro. O cara fala, porque você está em pecado. Aí você fica procurando onde é que você errou, você não acha. Você falou, o que eu fiz de errado para Deus me cobrar tanto? Então, dentro da camada espiritual aqui, não conhecer a Deus é mais profundo que desconhecer informações religiosas. É viver sem relacionamento, temor e submissão a Ele. O conhecimento religioso não autoriza ninguém a declarar precipitadamente que outra pessoa não conhece a Deus. Isso é muito comum os religiosos fazerem, né? O Bildad está tentando encaixar o Jó na categoria de perverso. Para quê? Para preservar a própria visão dele de mundo, porque ele é religioso, ele entende a vida desse jeito, como muitos religiosos, né? Você vai perguntar para religiosos, gente que é antigo de igreja, eles já têm um conceito formado. Eles falam assim, não, isso aí é pecado, igreja funciona assim, nós já fizemos isso a vida toda. É sempre assim. Essa camada religiosa tem resposta para tudo. E aí que está o problema, né? Nas igrejas. Porque o cara tem tempo de casa, ele acha que ele sabe tudo. Ele tem tempo de casa, ele acha que ele tem monopólio do Espírito Santo. Que Deus só fala com ele.
É complicado. Religião é um troço complicado. É melhor você expulsar um demônio direto de alguém do que você ter que enfrentar um religioso. Eles são terríveis. Eles crucificam Jesus. Eles são terríveis. Eles afastam as pessoas de Deus, mancham a reputação de Deus, crucificam o Cristo, tira o ladrão da cadeia e bota o justo na cadeia. Foi isso que eles fizeram. Não tiraram o Barrabás? Quem fez isso? Religião. Religião. São essas religiões engessadas aí, que os nossos filhos não querem saber. Tem raiva de igreja por causa disso. A cabeça deles entende a igreja como algo ruim. Então nós chegamos no versículo 21, que é o último, onde a guerra contra a mente do Jó está acirrada, e esse momento é o cara mais esperto que está falando. E o Jó está lá aguentando. Aí o jogo vai virar depois lá na frente, né? E essa consciência que vai ser despertada pelo Jó, para retomar a vida dele, para receber todo o favor de Deus em dobro depois, não vai ser fácil. Então a ideia central é o seguinte, a seguinte. A ideia central dos amigos de Jó, eles são mensageiros de Satanás, e o diabo escolhe exatamente pessoas próximas, religiosas, inteligentes. Eles são inteligentes, eles são mestres. Pessoas inteligentes, próximas porque são amigos, e são os caras que comandam a religião. Então quem é que vai refutar esses caras? Quem é que vai dizer que não? Você junta um grupo de religiosos na igreja e dá uma sentença numa pessoa, já era, irmão. Já era. Está morta. Cometeu um pecado, por isso que é melhor você deixar a liderança da igreja, o pastor decidir as coisas. Eu não seria de uma igreja onde o pastor não tem voz. Eu não queria. Eu não gosto. Nunca gostei de igreja onde tem grupinho que manda na igreja. Isso é loucura isso. O cara está lá fazendo o que ele quer lá, depois ele vai dar voto na igreja. Ele vai decidir a vida do outro. É melhor. Ah, mas o nosso pastor tem 80 anos. Eu prefiro um cara de 80 anos, que é líder da igreja, o sacerdote da igreja, para me ouvir ele, do que ter que ouvir um monte de gente. Todo mundo manda. Ah, pinta a igreja amarela, outro fala vermelho, azul. Como assim? Alguém tem que bater esse martelo aí, gente. Vamos resolver isso aí. Você construir uma igreja conforme a imagem e semelhança de todo mundo? Ah, isso aí é difícil. Os grupos religiosos que comandam porque tem dinheiro, e a igreja, geralmente, passando dificuldade, ela se submete a esses grupos. O cara que tem grana é paparicado pelo pastor, porque quando a coisa fica feia, ele fala, eu vou comprar uma bateria nova, eu vou comprar um caminhão de tijolo lá para a obra. Não estou dizendo que pessoas boas não façam isso, mas tem muito religioso que faz isso para comprar o sacerdote. A gente tem experiências de ver que o cara está falando coisa errada lá, o cara que é rico, e o pastor, não, tá certo. Foi bom que você falou, hein? Foi até bom que você falou. Por quê? Porque o cara está pagando as contas dele. E vai falar contra. Você não vai receber o Pix não, viu, pastor? Aquele por fora, né? E fica aí essa coisa. Religião é complicado. A espiritualidade funciona com ordem. Você tem uma liderança, você tem conselheiros. Conselhos, você tem conselho. A pessoa fala, pastor, você quer fazer assim, mas talvez seria melhor fazer assim. Minha opinião, é conselho, não é voto. Voto é complicado. Vou comprar um ar-condicionado para a igreja que eu estou achando que está muito calor. Aí o outro fala assim, não concordo. Aí o outro concorda, vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, concorda. Não concorda. Como assim? Para poder fazer isso, tem que estar todo mundo contextualizado dentro de uma visão espiritual. E não está, gente. Não está. Vai ter gente que vai votar que não quer saber de Deus, está enrolado com um monte de coisa errada. Não pode. Não pode. É conselho. É um grupo orando, é um grupo decidindo coisas. Para a liderança, a gente aconselha, a gente acha. É assim que funciona a vida. Agora, fujam de igrejas que tem xerifes. Fujam dessas igrejas.
que tem gente que manda porque tem grana. Porque o calcanhar de Aquiles de pastor é gente que tem grana. Bate nas costas e fala, deixa comigo, pode fazer o que você quer. Mas eu não estou cumprindo aí, né, a doutrina, pastor. Não, fica tranquilo. Você pode. Mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente finalizou. Alguém quer fazer algum comentário dentro do que a gente viu? Hã? Algum comentário? Alguma pergunta? Algum questionamento? Pode ficar à vontade, gente. Amém? Ok. Agora, não vale falar assim, não concordo. Você tem que ter consistência para você falar isso. Tem uns que falam não concordo e desaparecem, nunca mais volta. Como assim não concordo? Desce pro play, mas desce armado, poxa. Não é não? Pastor, eu estou com a Bíblia aqui, então essa aqui eu estou meio assim, eu tô assim, não estou concordando. Então você tem que explicar, pô. Não concordo sem explicação é covarde, né? Aí fala nos corredores, não concordo. Teve um que falou no corredor aí eu ia falar para crente e se lasca. Não concordo. Aí o cara falou assim da igreja, vai lá, então você fala que você não concorda. E diz por que você não concorda. Eu não concordo. Eu falei, tá, então vamos, vamos falar, vamos dizer por que você não concorda. Não concordar é falar. Eu quero saber por que você não concorda. Você tem que dizer por quê. Não fala também. Eu ia falar, não serve para ficar nesse lugar aqui. Não tem coragem de conversar, né? Eu deixo você pesquisar no Google, uma inteligência artificial, eu deixo. Tem uns bons que faz isso, né? Amém, vamos lá. Oremos. Deus, obrigado por mais uma manhã na tua casa, na tua presença. Senhor, nós te pedimos a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas, que a palavra, que a tua verdade possa entrar no nosso coração, que possa provocar o efeito que precisamos. Que o dia de hoje seja uma bênção, um dia de preparação, que esta noite tenhamos um culto muito abençoado, que possamos desfrutar da tua presença na comunhão com os nossos irmãos, que possamos celebrar o Senhor nesta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela presença. נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל, ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד, כי אש שנמצא אינו נעלם בתוך החושך. אתה עוד נוכח אל ישועתי. יום צעקתי בלילה נגדך, והלילה נשאר נאמן, כי הכאב נשמר. נפשי שווה ברעות, וחיי לשאול